Bom dia a todos, aqui é Remo Noronha, do curso Matrix, onde você aprende o que é determinante. Hoje nós vamos falar sobre a lei de Kepler, ok? O cara era um astrônomo fantástico e, antes de tudo, um matemático de altíssimo nível, né? Eu imagino como é que o camarada tocou a vida, sendo quem ele era, no momento em que ele viveu, em que os astrônomos tinham que fazer a astrologia dos outros aí para poder tocar a vida. E ele tinha que dar aula de matemática. Como era um cara que sabia muito matemática, ele se atrapalhava um pouco para dar aula, ok? Então tem as 3 leis dele sobre gravitação, que ele chegou... sobre gravitação não, sobre as órbitas dos planetas, tá ok? Que ele chegou à conclusão muito contrariada, porque ele esperava que as órbitas tivessem uma espécie de uma perfeição divina, tá ok? Quando ele chegou à conclusão de que a órbita era como era, ele foi até um pouquinho chateado, tá? Para a gente entender isso, a gente vai ter que pegar aqui uma colinha do Sir Isaac Newton, porque para você entender Kepler, imagino, né? Você precisa saber um pouquinho de gravitação universal, legal? E é uma coisa que o Kepler não sabia. Ele chegou a essas conclusões sem saber algumas coisas que a gente vai discutir aqui. Tudo bem? O cara realmente era genial. Então vamos lá. Primeira lei é a lei das órbitas. Como eu já disse, contrariado, Kepler chegou à conclusão que a órbita de um planeta, ok? Vou pintar aqui um planeta de azul, tá? Porque é o meu planeta predileto, vocês imaginam qual é, tá? Ele tem uma trajetória elíptica. E nessa trajetória, uma elipse, ela tem 2 focos, foco 1 e foco 2. Um dos focos fica o Sol, ok? E o que você precisa para ter uma elipse? Você precisa que essa distância D1 aqui e essa distância D2 aqui, somadas, sejam constantes. Então o planeta pode estar em qualquer lugar, por exemplo, ele pode estar aqui, ó. Se você somar D1 com D2, vai dar o mesmo valor que D1 e D2 ali de cima. Enxergaram? É assim que a gente constrói a elipse. E outra coisa que eu posso adiantar é que o planeta vai ter um ponto que ele vai passar pertinho do Sol, que é o periélio, e um ponto que ele vai passar longeão do Sol, que é o afélio, tá? Outra coisa que eu vou adiantar, e daqui a pouco eu explico melhor o porquê, é que ele passa aqui com uma velocidade muito grande, tá ok? Ele vai passar aqui, ó, o vetor velocidade dele vai estar monstrão aqui, tá? E quando ele passar aqui, distante do Sol, ele vai ter um vetor velocidade bem pequenininho, ok? O planeta fica preguiçoso longe do Sol, digamos assim, tá bom? A segunda lei é a lei das áreas. Antes de eu falar sobre ela, eu vou adiantar aqui um assunto que é a tal da conservação de momento angular, tá? Tem uma grandeza física chamada momento angular, que você tem teu momento linear, massa multiplicado velocidade, multiplicado pelo raio, tá ok? O raio da distância do eixo, tá? Do seu eixo L, da onde você está fazendo essa circunferência aí, tá bom? E o que acontece é o seguinte, essa grandeza física ela se conserva desde que você não tenha, por exemplo, uma força aqui modificando a velocidade. Ou seja, se a única força que você tiver for essa força centrípeta aqui que a gente colocou, o momento angular ele vai se conservar. Ou seja, se você aumentar o raio, você vai passar mais lentamente. Se você diminuir o raio, você vai girar mais rapidamente. Um exemplo disso são essa bailarina aqui, bailarina não, né, patinadora, tá? Que está aqui na condição A, que ela começou a girar com os braços abertos. Se por um acaso ela encolher, ela vai passar a ter uma velocidade angular maior, tá bom? A gente vai revisitar velocidade angular em outro momento, tá ok? Apesar de não ser uma matéria que caia muito para ensino médio, mas para o instante agora está razoavelmente explicado, ok, pessoal? Então vou voltar aqui. Devido à conservação do momento angular, o planeta vai passar lentamente, como eu já disse. Opa, desculpa, olha a besteira que eu estava falando. Vai passar muito rapidamente aqui no meu periélio e vai passar lentamente no meu afélio. Tá? Então, digamos que você está no ponto A em determinado instante e demorou 3 meses para chegar no ponto B. Aí você determina essa área daqui, ó, que eu vou chamar de A1, ok?
Vou dar uma colorida nela para vocês enxergarem. A 1 é isso aqui, ó. Beleza? Digamos que esses mesmos 3 meses, tá? Demorou 3 meses para você chegar na posição C e ir até a posição D. Tá legal? Então, vou até dar uma melhorada aqui, porque senão vai ficar difícil de você enxergar o que eu quero que você diga. Vou diminuir aqui a posição de D. Legal? Então, você vai determinar essa área daqui A2. Ok? O que o Kepler chegou à conclusão, tá, é que se eu tenho um tempo 1 aqui para ir de A para B, e eu tenho um tempo 2, e eles são iguais para ir de C para D, as áreas determinadas A1 e A2 também vão ser iguais. Ou seja, para tempos iguais percorridos aí no espaço, vai determinar áreas iguais, e isso você entende devido à conservação de momento angular. Beleza? Finalmente, né? Last but not least, né? É tão bonitinha essa frase. É meio clichê, mas é. Por último, mas não menos importante, a lei dos períodos, que a gente vai pegar uma cola aqui com o nosso Sir Isaac Newton, tá legal? Ou seja, a conclusão que o Kepler chegou não foi por essa matemática, que essa matemática que eu vou mostrar para vocês, ou melhor, essa física que eu vou mostrar para vocês, ela é posterior a Kepler, tá legal? Então, olha só, digamos que o planeta está orbitando e esse raio aqui é o raio médio da órbita, nem um raio tão pequenininho do periélio, nem o raio grandão do afélio, é um raio médio aí, tá legal? O que vai acontecer? Se eu tenho um planeta, né, vamos lá, meu planeta azul predileto, tá ok? E ele está girando ao redor da estrela, se não tiver nenhuma outra força além da gravidade, a força gravitacional vai coincidir com a força centrípeta. Legal? Então basta a gente igualar para a gente poder fazer as contas. Então, ó, G multiplicado pela massa do Sol, multiplicado pela massa do planeta, dividido por R ao quadrado, vai ser o quê? A massa do planeta, velocidade ao quadrado, dividido pelo raio. Então, cortou aqui, cortou aqui, cortou aqui e cortou aqui. Então, tem que G multiplicado pela massa, dividido pelo raio médio, vai ser igual a velocidade ao quadrado, ok? Só que a gente está pensando em termos de período. Se a gente está pensando em termos de período, é interessante a gente pensar também em termos de velocidade angular. E velocidade angular, o que é? É a velocidade que você tem de giro aí, dividido pelo raio. Ou seja, para ficar em uma linha só, velocidade angular multiplicado pelo raio é igual a velocidade escalar. Tudo bem? Agora, o que vem a ser o período em termos de velocidade angular? Bem, se você desenhar um círculo aqui, você dá uma volta toda, tá? Dá 2π de volta, né, em radianos, num período de dar uma volta. Então, eu posso substituir a velocidade angular por isso aqui. Então, como é que fica? A velocidade vai ser 2π multiplicado pelo raio médio dividido pelo período. Então, agora que a gente fez essa conta toda aqui, eu vou substituir esse monstrão aqui por isso, pela velocidade, tá legal? Então, ó, G, constante gravitacional universal, massa do teu estrela aí, vai ser igual a velocidade ao quadrado. Então, 4π ao quadrado, raio ao quadrado, dividido pelo período ao quadrado, tá? Então, vou botar quem tem raio e período para um lado e todo o resto para o outro. Como é que vai ficar? Vai ficar Gm dividido por 4π ao quadrado vai ser igual a raio ao cubo dividido pelo período ao quadrado. E é essa a conclusão que o Kepler chegou, porque G é a constante universal, massa é a massa da tua estrela, vamos considerar a constante, 4 é uma constante, π é uma constante, então tudo isso aqui vai ser uma constante, ou seja, a relação entre o raio médio de um planeta ao cubo dividido pelo período do planeta ao quadrado é uma constante para aquele sistema solar que você tem. E essa é a lei dos períodos de Kepler, ok? Que matemáticazinha bonitinha, né, pessoal? Você pode até
não gostar exatamente de matemática, mas a gente tem que entender aí como a obra de Deus é bonita e quanto esse cara deve ser bom de matemática para poder fazer o universo funcionar, tá ok? Enquanto isso, meus caros, um abraço a todos.